Nesse vídeo eu quero falar sobre como saber quem tem direito ou não ao amparo social. Essa pergunta é uma pergunta de difícil resposta, tá? Difícil resposta, porque na prática vai exigir uma análise, né? A questão da renda a gente consegue visualizar, né? É mais fácil de a gente visualizar. Mas, por exemplo, se for um caso que vá para a justiça, aí já fica um pouquinho mais de a gente prever, porque teria que ver como é a casa, se a casa é boa, se a casa é ruim. Mas, de um modo geral, vamos olhar para a questão da renda e vamos olhar para a questão da deficiência. Em relação à deficiência, ele é o ponto mais difícil, né, que nós temos que ter em mente, que analisar. Tá? Então, diante disso, nós temos trabalhado numa planilha, numa lista de algumas doenças, né, que geram concessão no INSS, concessões no mínimo 50% para cima, tá? Então, de 10 benefícios, 5 foram concedidos e 5 foram negados, tá? Então, nós estamos trabalhando nessa lista, né, com essas enfermidades, com essas doenças, que vai estar à disposição aqui no sistema, tá? Depois. E aí essas doenças, a gente consegue olhar para elas e saber de um modo um pouco mais objetivo, mas claro, se aquilo lhe dá ou não uma concessão de amparo social, tá? Na lista, por exemplo, nós temos lá o TDAH, por exemplo, nós temos o autismo lá. O TDAH, por exemplo, ele aparece na lista lá com 66% de êxito, né? Ou seja, de a cada 10 casos, 6, existe a possibilidade de 6, né, tem ali concessão do benefício, pelo menos na parte médica, tá? Aí avaliaria-se só a questão da renda familiar, tá bom? Então, para saber se tem direito ou não, o ideal é investigar como é essa deficiência, de que forma essa deficiência afeta a pessoa, de que modo isso atrapalha o dia a dia dela, isso é importante saber, tá? E aí também constando a lista nos casos que estão na lista. Nos casos omissos, aí a gente precisaria verificar um pouco mais caso a caso, tá bom?